aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vocês estão bem? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí, né? Falaremos mais um pouco aí, como você pode observar aí na figurinha ao lado, aqui ao lado e aqui, onde você está observando o cursor passar sobre essa região da minha tela do meu PC. Tudo bem? Então você observa que nós estamos falando sobre independência dos Estados Unidos, né? Nós estamos especificamente nos processos de independência dos estados da América. Tranquilo, pessoal? Nas independência das colônias. Primeiro caso que nós estamos observando, e é importante, é o caso dos Estados Unidos da América. Ok, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, nós iremos falar sobre isso, tá? Espero que você esteja gostando da nossa aula. Opa, você achou que estava com problema na voz, né? Mentira! Eu que estou fazendo aqui com essa sonoplastia aqui nessa voz, mudando a minha voz aqui para você observar como o nosso curso de história tem efeitos especiais e tudo mais. Mas, voltando aqui, o que você vai falar aqui hoje no nossa nova aula aí de hoje? O que eu irei falar é sobre o nosso e-mail, historiacom1@outlook.com. Meu Deus, esse cara, ele é enjoado, ele fala desse e-mail toda vez. Tenho que falar assim, vou falar toda vez, tudo bem? O Facebook IstoSar, o celular para mensagem 3291650267 e o Skype de 5 da tarde às 7 da noite, História com P1. Tudo bem? Olha só, pessoal. Você que é aluno novo, seja bem-vindo. Por isso que eu vou te oferecer água. Tudo bem? Você quer água? Você já não ofereceu água ontem, professor. Então, eu ofereço sempre que eu vou beber água. Porque eu não sei se você está com sede. Então, se você falar depois, sair divulgando aí que eu não ofereço água, é mentira, porque eu estou oferecendo água para você. Você aceita água? Se você aceita água, por favor, aperte pausa aí e vai beber água aí na sua casa aí, ou no lugar onde você estiver. Porque como que eu vou te dar água daqui do outro lado? Não tem como, né? Aí não foi inventado ainda esse software que faz essa entrega de água nessa mesma hora. Assim, ó, não tem como. Bato aqui na câmera aqui, ó, tudo bem? O meu copo não é verde, nem por causa disso eu sou palmeirense, ok? Então vamos lá, o que você vai falar hoje? O relógio está aqui, tô olhando. Ó, nós falamos um pouco hoje no nosso começo, 3 minutos e pouco, nós sempre gasta 5, 4 minutos. Vamos lá então. Falaremos sobre o processo de independência dos Estados Unidos, parte 2. Nossa, teve a parte 1, eu sou novo aluno, professor. Teve sim o aluno novo. Seja bem-vindo. Então você acesse aí, por favor, a nossa parte 1. Nós falamos sobre o processo de independência dos Estados Unidos, o começo. Tranquilo? Ok? Beleza? Tudo bem? Eu vou acabar aqui agora esse processo de independência, pessoal, mas ainda eu vou continuar falando sobre os Estados Unidos. Vou falar como que eles se organizaram internamente e como se transformaram numa grande potência, ok? Por quê? Eu já vou aproveitar que eu estou falando sobre os Estados Unidos e vou falar de tudo, tranquilo, sobre eles. Porque quando eu estiver falando de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eu estiver falando de processos de independências, você já sabe já mais ou menos o que aconteceu com os Estados Unidos, beleza? Que muitos países aqui, eles vão seguir as ideias também dos norte-americanos. Tranquilo, beleza? Tudo bem? Então eu já falei de tudo já e vou falar agora o quê? Vou falar disso aí. Olha só, pessoal, como nós já vimos já na nossa primeira aula, eu falei para você do primeiro que foi reunido, o primeiro Congresso Continental, né? Que foi a união das 13 colônias, exceto a Geórgia, que publicaram um panfleto, né? Um protesto, né? Elaboraram uma petição que foi enviada ao rei para que possa
acabar com essa taxação, esse monte de impostos e tudo mais. Só que isso não foi bem-vindo, né? Nós observamos que a coroa vai aumentar a sua presença dentro das colônias, aumentando o seu contingente militar, tranquilo? E você vai observar que a partir de 1775, você vai ter os primeiros confrontos entre colonos e os ingleses, tropas inglesas. O nosso primeiro confronto que nós vamos observar aqui é a chamada fuzilaria de Livingstone. Né? O que seria isso aí? Essa fuzilaria foi, na verdade, uma emboscada, onde o exército inglês foi em alguns comitês em Boston para recolher armamento, munição, e os colonos ficaram sabendo e chegaram lá e fizeram uma emboscada para o pessoal e fuzilaram o pessoal, os ingleses. Uma das primeiras batalhas aqui a serem travadas mesmo, é a Batalha de Bunker Hill, né? Onde você observa aqui que você tem aquela tradição, né? O exército marchando para cima dos norte-americanos, que eles estão entrincheirados. Ok, pessoal? Ambas acontecem em 1775. Então você observa que a insatisfação é tão grande que os caras começam a pegar em armas para defender a sua autonomia. E querendo agora esse processo de separação com a metrópole, que vai ganhar força no segundo Congresso Continental. Tranquilo, pessoal? Então eles reúnem e decidem, né? Decide reunir, né? Nossa, que isso, hein? Aqui eles reúnem todas as 13 colônias, formando assim um chamado Exército Continental para combater o exército da coroa. Tranquilo? Aí você vai ter juntado aqui também as milícias e tudo mais. Quem vai liderar esse exército é o GW. Quem que é o GW? George Washington, né? Ele nascido em 1732, ele é de elite colonial, entendeu? É um fazendeiro e ele vai ter muitos interesses de lutar contra a coroa para ter essa separação entre colônia e metrópole. Ok, pessoal? Mas, por favor, pelo amor de Deus, não esquecer a independência das 13 colônias influenciada pelo iluminismo, principalmente aqui do filósofo Locke, né? Dos ideais iluministas. Pelo amor de Deus, não esqueça isso. Isso tudo, pessoal, ganhou força por causa de quê? Porque você não observava nas colônias inglesas uma repressão, uma censura sobre as ideias iluministas que estavam correndo na Europa. Você observava que muitas pessoas da elite colonial saíam daqui e iam para estudar em universidades na Europa e voltavam para a América imbuídos dessas ideias, recheados dessas ideias iluministas, né? Por exemplo, na América Espanhola e na América Portuguesa, nós observamos que esse iluminismo ele não vai ser tão difundido, porque nós vamos ter instituições que vão ser formadas para fazer essa represália, essa repressão contra esses ideais. Principalmente aqui o Tribunal de Inquisição, né? E o livro de Index, né? Que nós já falamos sobre isso tudo já. Mas aqui nós observamos que nas colônias inglesas eles vão ser muito influenciados com essas ideias iluministas. Tranquilo? Eles querem continuar com a sua própria autonomia e não ter as suas relações econômicas, suas relações internas, suas relações políticas sendo manipuladas por outro Estado. No caso aqui, a Inglaterra. Tranquilo, pessoal? E eles vão levar muita a fé às ideias de Locke, onde você observa de leis serem ilegais. Ou seja, já falei para você na nossa última aula, você observa nesse caso aqui, nesse ideal iluminista, que uma lei não vai servir se você não tiver representantes
dentro do parlamento, ou seja, sendo a América não tendo esses representantes dentro do parlamento, você vai observar o quê? Que essas leis não poderiam ser válidas para os colonos. Tranquilo? Mas claro que a Inglaterra não está nem aí com isso. Beleza, pessoal? Você vai observar também que em janeiro de 1776 vai circular um panfleto chamado panfleto de Common Sense. Tranquilo? Que o autor, chamado um cara de Thomas Paine. Esse panfleto tinha 50 páginas, né? E ele falava, né? Reivindicava a separação da Inglaterra, contra a colônia. Você observa nele, ele fala que a sociedade produzida por nossas necessidades, ou seja, que a sociedade ela se produz através das necessidades das pessoas, tranquilo? E a negação à pátria mãe, ou seja, esse panfleto ele vai percorrer, ele vai de forma ser divulgado nas 13 colônias para instigar mais ainda que os colonos, que a população se revolte contra a coroa inglesa. Tranquilo, pessoal? Você observa nesse panfleto, tem um pedaço em que o cara fala que eu até pus aqui, ó, os animais não devoram a sua própria cria. Ou seja, ele está observando aqui que a pátria-mãe, que seria a Inglaterra, ela está devorando os interesses da colônia. Tranquilo? Ou seja, nem os animais, nem eles devoram a sua própria cria. Ou seja, eles pregam aqui a separação de vez com a Inglaterra. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Então vamos passar para o nosso próximo slide. Vai ser criado, pessoal, uma comissão para redigir a Declaração de Independência. Então, depois de tudo isso, né, vai ser criada uma comissão, né, entre um dos principais autores, né, você tem o cara chamado Thomas Jefferson, né, que vai ser redigida em 4 de julho de 1776. Ela vai começar 2 dias antes, né? Ela vai começar dia 2 de julho de 1776 e vai ser terminada, vai ficar pronta em 4 de junho de 1776, uma declaração de independência. Claro que isso vai passar ainda por vários fatores, sendo que os Estados Unidos vai só ser reconhecido independente em 1783. Durante esse tempo todo, se eu não me engano, aí, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 6 anos, né? Durante guerras aí contra os ingleses. Mas uma observação que nós temos que ter sobre essa declaração de independência, pessoal, muito importante. Olha só, num primeiro momento, ela é um entusiasmo, uma euforia sobre os colonos. Mas, pelo amor de Deus, ela só é para parte dos colonos. O que eu quero dizer com isso? Interesses como interesses de escravidão, né? E entre outros interesses das colônias de escravidão do Sul, e até mesmo o interesse sobre o tema escravidão, ficaram de fora dessa declaração. Ou seja, aquela declaração que tinha o objetivo, que era imbuída da soberania popular, na verdade, ela era o quê? Não era para todos, pessoal da sociedade. Tranquilo, pessoal? Então você observa aqui que essa declaração ela vai favorecer algumas pessoas, mas não o interesse de todas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Beber mais um pouquinho d'água aqui, porque ninguém é de ferro, né? Você deve estar se perguntando aí, e os índios? O que aconteceu com os índios, né? Os índios, pessoal, eles vão ficar do lado de fora dessa guerra e tudo mais. Eles não vão apoiar nenhum lado nem o outro. Por quê? Como eu já falei para você anteriormente,
vai ser criados dois lados dentro dessa revolta contra a Inglaterra. Um lado você vai observar os realistas, né? E do outro lado você vai observar os patriotas. Os realistas eram a favor da manutenção da Inglaterra e os patriotas, eles eram a favor da Inglaterra picar a mula. Tranquilo? Sair daqui, fora a Inglaterra. Tranquilo? E os índios, eles desconfiavam desses dois lados. Por isso, eles não tiveram parte nessa guerra de independência. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Outra coisa que nós temos que observar aqui, que declarar a independência, pessoal, era apenas uma das etapas, entendeu? Declarar a independência é uma etapa, e isso não era o fim. O outro era organizar um combate conjunto entre as 13 colônias, tranquilo? Ou também chamado de 13 Estados Unidos, que esse termo vai ser usado a partir de 1776, contra a Inglaterra. Isso seria mais complicado, porque você tem vários interesses dentro desse pessoal, tranquilo? Então, uma parte é você declarar a independência, a outra é você juntar esse pessoal para combater, para organizar um combate que vai contra os ingleses. Isso é um outro caso, né? E o que nós vamos observar nesse caso? Você vai observar que os colônios, eles mesmos tinham medo de acontecer uma revolução popular. Essa revolução popular era um medo muito grande entre eles. E isso vai atrapalhar e muito até no desenvolvimento das batalhas e tudo mais, né? Vão ser questões diferentes. Então, nós vamos observar, para conduzir o conflito, né? Para conduzir o interesse entre esses estados, vai ser criado em 1778 a 1788, né, 10 anos, um tipo chamado de confederação. Tranquilo, pessoal? O que é essa confederação? Você não tem um governo central, né? Você não tem um governo central, aonde sai de todas as ideias dali, mas sim uma instância, né? Essa instância é chamada de Congresso Continental, que iria tomar as decisões entre os próprios colonos, entre os interesses, né? São decisões baseadas num conjunto de normas chamados artigos da Confederação, tranquilo? Então você observa que deveria se reunir e analisar as vontades de cada colônia, tranquilo, pessoal? Só que, porém, olha só, pessoal, este modelo, né, vai trazer problemas, e problemas graves para o período. Porque você observa que você que é moedas aqui, você vai ter a fabricação em várias colônias, né? Diferente tipo de moedas, né? Você vai observar que nas colônias você vai ter uma milícia própria. Isso são problemas, tranquilo? Sem força para impor as taxas, os tratados e tudo mais. Você não tem um governo forte. Por quê? Você não tem aqui um governo centralizado. E a solução para tudo isso, a solução para esse problema é desenvolver um Estado nacional centralizado, baseado através de um conjunto de leis chamado de Constituição. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? O que nós observamos então nessa guerra, que vai durar aí mais ou menos 6 anos, né? Séries de vitórias no primeiro momento, no começo você tem uma série de vitórias inglesas, tranquilo? A Inglaterra vai estar levando a melhor em quase tudo, né? Mas depois nós temos uma virada de mesa, tranquilo? Em 1777 você tem uma vitória muito importante, que é em Saratoga. E em 1788 você observa a entrada de franceses e espanhóis junto aos norte-americanos. Tranquilo, pessoal? Você observa que os franceses vão apoiar
os Estados norte-americanos e a Espanha também. Mas com qual objetivo? De enfraquecer a Inglaterra. Tranquilo? E você vai ter uma ajuda muito grande da marinha francesa, que vai levar a vitória na batalha chamada de Yorktown. Tranquilo? Com isso, os ingleses observam. O que os ingleses observam? Que eles não conseguem sustentar esse tanto de inimigo do outro lado do Atlântico. Logo, em 1783, em Versalhes, celebra o tratado, o chamado Paz de Paris, aonde você observa que é reconhecido a independência, a liberdade e a soberania dos Estados Unidos da América. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Só que, depois disso, nós iremos observar que você vai ter que os Estados Unidos eles vão entrar dentro de uma nova forma. Agora, os Estados Unidos vão ter que solucionar os seus conflitos internos dentro desse bojo do processo de construção da nação norte-americana. Mas esse primeiro passo foi dado, a independência, essa separação com a Inglaterra. Mas um segundo passo tem que ser dado ainda, a consolidação, a construção da chamada nação norte-americana. Tranquilo, pessoal? Então, na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre isso, né? Falaremos sobre essa consolidação desse poderio norte-americano. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aí foi curtinho, né? Você tem aí 21 minutos e 50 segundos, tranquilo? Mas é o que nós temos que falar aí sobre esse processo de independência. No próximo vídeo, nós falaremos sobre essa construção dessa nação, né, norte-americana. Beleza, pessoal? Então, espero você aí na nossa próxima aula. E obrigado pela atenção. E por favor, pessoal, estude, tenha cuidado, tudo bem? Porque na hora da prova lá, você vai ter uma única oportunidade só. Você não quer, claro, depois de fazer a prova, não passa, você tem que estudar tudo de novo. Então, tome cuidado. Lembre, pense que só tem essa prova, só existe essa prova. Se você não passar nessa, você está enrolado, né? Claro que não, mas é para você te dar um incentivo, né? Para você estudar e passar logo, né? Para depois não ter que no ano que vem ver tudo de novo, né? Então, espero que vocês estejam estudando, né? Como eu já falei, qualquer coisa, mande um e-mail para historiacomp1@outlook.com e que eu vou passar para vocês uma bateria de exercício. Você pede o tema que eu monto aqui uma bateria de exercício e manda aí para você aí, para que você possa fixar mais ainda essa matéria, tranquilo? Tudo que a gente está falando aqui. E se você quiser alguma coisa para frente, que ainda não falamos ainda, você não tem problema. Mande aí para historiacomp1@outlook.com. Ou então peça também pelo e-mail uma videoaula sobre um tema mais específico. Por quê? Nós estamos observando aqui um resumo, né? Uma coisa superficial sobre a história. Tranquilo, pessoal? Dentro desse tema aqui, nós temos N coisas que podem ser discutidas. Por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, na nossa próxima aula, você assista, por favor, porque nós estaremos aqui no mesmo canal, no mesmo horário e no mesmo lugar. Tranquilo? Porque a gente não está dentro do carro gravando vídeos, nós não estamos dentro do caminhão gravando vídeo, nós estamos dentro de uma casa, tranquilo? Aqui no estúdio do História Comp1, História Comp1, no nosso estúdio do nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. Ok, pessoal? Valeu, um abraço.